Isaac falando com você no programa de hoje, com muita honra, apresenta Dr. Vitor Andrade, Obrigado. que dispensa comentários, autor do livro A Atuação Antidiscriminatória nas Relações de Consumo. Além de ser autor de livro, é advogado especialista do direito do consumidor, um mestre, professor acadêmico, e que além de autor responsável por essa obra, que me entregou autografado, eu estava lá no lançamento do livro. Hoje traz no nosso programa muito conhecimento para você que nos assiste. Doutor Vitor Andrade, seja muito bem-vindo mais uma vez e, por favor, diga um pouco mais sobre a sua biografia, sobre a sua trajetória até aqui, porque nós temos dois blocos para discutir e hoje, nesse primeiro, vamos tratar de quem é o Dr. Vitor Andrade, como começou tudo isso, e no segundo bloco nós vamos adentrar a esta obra maravilhosa que ficou eternizada no nosso mundo científico e consumerista. Meu querido Isaac, primeiramente quero agradecer o convite, também quero agradecer a sua presença no lançamento dessa obra, que foi um marco, ao meu entender, do direito consumidor, em especial na OAB, da seccional, e onde foi aberto um debate de falar sobre discriminação, que é um tema tão atual, mas que já vem se arrastando durante há séculos na nossa sociedade. É estrutural, né? É estrutural Infelizmente. e então foi um marco. Vamos falar mais sobre o livro daqui a pouco, como você explicou, mas eu quero agradecer primeiramente, né, por esse espaço e pela sua presença. Como você bem disse, eu sou advogado, professor universitário, atualmente estou coordenando o atendimento itinerante da Comissão de Defesa do Consumidor da LERJ. Que bacana. E sou escritor desse livro. Esse é o meu primeiro livro que eu escrevo 100% autoral, mas eu sou autor de mais de 10 outros livros. Inclusive, sábado agora eu vou estar lançando um outro livro com outros advogados. E esse tema antidiscriminatório, ele já vem me acompanhando desde que eu entrei na faculdade. Então, eu primeiro escrevi no meu TCC sobre os consumidores vulneráveis e a Política Nacional de Consumo e sua efetividade. Então, Que bacana. tudo isso já vem sendo construído ao longo dos anos de Não é uma coisa pesquisas. que estalou o dedo, não. É Não, uma história, toda uma construção, né? eu já atuo há 13 anos à frente da Comissão de Defesa do Consumidor, com outros colegas. Onde lá na comissão eu participei em todas as fases ali, comecei como atendente, fui para a parte administrativa, assumi um cargo ali no jurídico e até virar coordenador. Então conheço toda a estrutura da Comissão de Defesa do Consumidor. Atualmente estou como presidente já há 4 anos da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Leopoldina também. Participo em outras comissões de direito do consumidor e também de outros institutos, como o IBRAPERJ, como também o Brasilcom. Então, falar de direito do consumidor, eu estou Tá na lá. massa do sangue. Eu estou lá e se eu não estiver, eu fico triste, porque eu não estava. E graças a Deus, você está aqui esclarecendo inicialmente aí para nossa equipe que aqui se faz presente e para os nossos telespectadores que nos assistem no YouTube e também no Instagram, essa importância que temos dentro desse mundo capitalista da relação de consumo que muitas das vezes ela não é paritária, ela não é igualitária, ela é completamente enraizada que acaba trazendo resquícios da discriminação, seja econômica, social, racial, sexual, enfim, infelizmente contra um Estado democrático de direito e contra princípio que está estampado na nossa bandeira nacional, ordem e progresso, evitando com isso o progresso em um mundo capitalismo. Um mundo dentro do capitalismo, dentro do mundo capitalista, como vocês queiram interpretar, que gera e faz tudo isso girar por conta das riquezas
que vêm lá da época do escambo. E se não tiver profissionais como você, doutor Vitor, assim eu posso me permitir, aonde vamos chegar? Aonde a população vai chegar? Porque muitas das vezes eu acredito que muitos não tenham nem conhecimento de onde chegar para cobrar. Como isso iniciou? Como você já bem disse, isso iniciou lá desde a faculdade, há 13 anos atrás, mas como você se viu dentro do direito anterior a tudo isso? Qual foi o estopim, o start que fez com que você se encontrasse na sua vocação? Ah, essa história é mais antiga ainda. Eu, com 5 anos de idade, eu descobri que o meu aniversário, dia 8 de dezembro, era o dia, se comemorava o Dia da Família, o dia de Nossa Senhora de Conceição e o Dia da Justiça. Nossa! Eu, desde então, eu nunca quis ser jogador de futebol, eu nunca quis ter outra profissão a não ser advogado. Tem um tempo aí em Que não é profissão de covardes. Exatamente, não pode. Como diz Sobral Pinto. Isso. E, inclusive, eu deixo aqui um abraço pro neto dele, o Carlos Sobral Pinto, também, que é um grande amigo meu. Ele é jurista também? Ele é advogado, ele é vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. Doutor Carlos Sobral Pinto, um forte abraço do nosso programa e também dessa fera que está aqui reconhecendo sua história. Então, assim, com 5 anos de idade eu descobri a minha profissão e sendo como eu vim de uma comunidade, né? Uma situação muito humilde. Você era de comunidade? Sim, sou nascido e criado ali por parte de mãe e pai, que eram pais separados, na Vila Cruzeiro, parte de mãe, e Jacarezinho, parte de pai. Então, o meu dia a dia era na Vila Cruzeiro e minhas férias, as pessoas pensavam que eu tava na Disney, não, eu tava no Jacarezinho. Caramba! E às vezes, é o que eu digo, né? E às vezes as pessoas criticam as pessoas que vivem na comunidade de uma maneira geral, estrutural, quando na verdade temos aqui, ó, diversos exemplos. Ser humano, ser cidadão, é como diz aquela música do Zeca Pagodinho, é ser humano. Nossa, eu fico muito feliz de estar contigo aqui hoje e você falando um pouco mais sobre a sua história. Sim, nós tivemos essa oportunidade, a primeira vez que estou abrindo essa história aqui para você, né? E assim. Inédito! É verdade. Muito obrigado por essa honra. E no meio desse caminho, assim, né? Teve momentos que. Não é que é desistir, né? A gente anda a acreditar que não vai conseguir alcançar certos sonhos, certos objetivos. Trabalhei de tudo nessa vida, né? Fui auxiliar de serviços gerais, fui office boy, fui motoboy, fui auxiliar administrativos e açougueiro. Assim, diversas profissões. Eu só não ficava desempregado muito tempo. Tem trabalho, Vitor, eu tô indo. E até em 2011 eu tive a oportunidade de ingressar na faculdade. E dali eu me vi no meu sonho, vivendo o meu sonho dali pra frente. Não era mais um na sociedade. E aí começou todo esse processo de transformação, pesquisa. Pesquisei muito, li muitos livros, segui muitos doutrinadores. E aí fui construindo, criando meu networking, ganhando espaços. Aí eu fui contratado na LERJ, e aí outras coisas foram Para acontecendo. cuidar do direito do consumidor. E eu caí justo na Comissão de Defesa do Consumidor. Nada poderia, assim, não sei se é acaso, não foi planejado, mas aconteceu o destino preparou alguma coisa para mim. Propósito de Deus, digamos assim? Sim, sim. Por quê? Você encontrou a sua vocação, desenvolveu ela e graças a Deus hoje está podendo ajudar todo aquele que se acha lesado, que se sente lesado e prejudicado por questões dessa descompatibilidade econômica que nós temos no Brasil. E quando a gente fala a nível de Brasil, a gente fala de ações antidiscriminatórias em diversos segmentos que infelizmente é estrutural no nosso país. Infelizmente. Muito, muito triste tudo isso. Mas, agora, fazendo uma pergunta assim direta, relacionado à sua obra, o que lhe tocou para se tornar um escritor? Qual foi a sua visão
em eternizar o seu conhecimento nesta obra? A minha questão com a escrita veio antes mesmo de eu conseguir vir atuar como advogado ou ingressar num curso de direito. Em uma dessas minhas profissões, eu fui músico durante um bom tempo. E então, eu escrevia letras de música, algumas até gravadas aí por alguns artistas. E eu sempre me preocupei muito com essa questão social, desse retorno social. Então, eu tenho composições voltada a essa questão social. E eu só uni uma coisa que eu já vinha fazendo durante muito tempo e apliquei no direito do consumidor. Então, a minha questão com a escrita acho que é desde sempre. E eu só uni a minha vontade muito de escrever. Sempre tive a vontade de eternizar alguma coisa para a sociedade. Eu acho que todos nós que estamos aqui na Terra, né, eu acredito muito no nosso. Como eu posso dizer? No seu propósito, no seu destino? Exatamente, propósito, destino, no criador do universo, né, o grande arquiteto, e eu acredito muito nisso. Então, eu peguei e eu achava que eu tinha que deixar, eu passar pela essa vida e deixar alguma coisa eternizada. Então, em todas as atividades que eu desenvolvi, eu procurei deixar alguma coisa assim. O Vitor passou por aqui. Compartilhando suas experiências, Sim, mostrando que é possível superar todas as dificuldades, a vencer na vida, a superar os obstáculos. isso aí. E isso é muito gratificante para todos nós, porque eu tenho a honra de observar a sua história. Como você bem disse, você na sua época, você desenvolveu um TCC muito interessante. Eu também desenvolvi um TCC, que foi a minha tese de conclusão, relacionado à segurança pública e integração social. São temas assim antagônicos, mas que traz uma visão e um desdobramento para o mundo social e científico limpo e transparente. Porque muitas das vezes as pessoas não conseguem compreender que nosso encargo tributário é muito alto, até no seu livro. O nosso momento hoje de reforma tributária nem regulamentado foi. Está em discussão no STF. A segurança pública ela não é pautada, eu sempre digo isso, no policial dando tiro no marginal, o marginal dando tiro no policial, é coisa muito além. E para que isso a gente consiga compreender, nós temos que lutar pelos nossos direitos. E você faz isso muito bem quando você pega e eterniza nesta obra toda a sua experiência, pelo menos um pedaço dela relacionado a esse tipo de tema, que dispensa comentários pela sua história, pela sua trajetória. Me sinto muito honrado. E espero que todos vocês que acompanham, né, melhor dizendo, o nosso podcast, o nosso trabalho, as nossas ações pautadas para a sociedade civil organizada, que vocês compreendam que compartilhar conhecimento é muito importante. E é o que eu busco fazer aqui para deixar você orientado e pelo menos tendo uma direção para sua crítica, para seu elogio ou para sua sugestão. Porque nós somos seres humanos e precisamos um do outro, porque ninguém nesse mundo vence sozinho. Então, para a gente assim entender um pouco mais sobre esse mecanismo, como dentro desse mundo e dentro dessa relação de consumo, você consegue, para o nosso público que nos assiste e acompanha o nosso trabalho, orientar caso aconteça um tipo de lesa, um tipo de prejuízo relacionado a um consumo adquirido em qualquer esfera, seja do varejo até mesmo a indústria. Então, a discriminação, ela está inserida na nossa sociedade. E quando você identifica que você está sendo discriminado, a primeira atitude que você deve ter é comunicar ao responsável do agente discriminador.
Se for em uma loja, algum ambiente de consumo, você procura o SAC, a ouvidoria e faça esse registro. E tenha esse protocolo, ou se for por via digital, você tenha esse print guardado contigo. Em sequência, você pode estar procurando os órgãos de defesa do consumidor, seja o Procon, seja o site consumidor.gov.br e ou qualquer entidade de defesa do consumidor. E nesses canais consegue relatar tudo o que aconteceu? Você até consegue. Por último, você também, caso não resolva, você também pode estar procurando uma delegacia de polícia, qualquer uma delas ou a especializada na relação de consumo ou ato discriminatório. E também você, por último, você pode estar procurando o judiciário. E aí vem a segunda resposta para essa sua pergunta agora. Tem facilidade? Infelizmente, eu fiz uma pesquisa no site Juiz Brasil e coloquei lá discriminação, antidiscriminação, consumidor e todas essas palavras relacionadas. E eu descobri que nos últimos 10 anos tinham apenas 35 ações. Por que eu digo apenas 35 ações? A discriminação está no nosso dia a dia. No Brasil temos mais de 210 milhões de pessoas sendo discriminada várias vezes ao dia. Mas tudo tem que virar ação? Não. Então, quantas reclamações tem desse tipo nas empresas? Elas vão dizer que não tem. E nos PROCONs? Também você não pode até achar uma e outra reclamação. E qual é o problema? O problema está na mudança de cultura na sociedade consumerista, que é o subtítulo do título do artigo aqui do livro. Sim, entendeu? Mudança de cultura na sociedade consumerista. Uma mudança cultural na sociedade consumerista. Quando eu digo uma mudança de cultura, sabe qual a diferença da pessoa que discrimina e a pessoa que é discriminada? O outro lado do balcão. O que você quer dizer com isso? Se eu sou o atendente, eu estive dando uma palestra numa agência aí de energia elétrica sobre atendimento do saque. Ele estava tendo muita reclamação sobre o saque. Então fui ajudar eles. E o que eu identifiquei e tentei ajudar a melhorar eles nesse atendimento, que quando ele está do lado da empresa, ele tem uma visão. E quando ele está do outro lado, ele tem outra. Como consumidor comum. Como consumidor, ele tem outra. Então, é a mesma pessoa. O que muda, ele é o lado que ele está do balcão. Então, quando ele está do lado da empresa, muitas vezes ele não consegue ter uma visão humanizada do problema da pessoa. E quando a gente está do outro lado do balcão, do lado da empresa, atendemos todo tipo de pessoas mais esclarecidas, outras menos esclarecidas, umas pessoas que vão buscar o judiciário, outras que não, vários tipos de pessoas. E aí você tem que saber lidar com cada tipo de pessoa. E nem sempre a pessoa que está do outro lado do balcão, ela sabe explicar, ou ela sabe entender o problema que ela está passando. E quem está do lado de cá do balcão tem essa obrigação de passar as informações claras e adequadas, como está disposto no artigo 6º, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor. Como bem diz, né? É mandamento. Tá lá na Bíblia, um dos livros que norteiam a sociedade aqui, falando de América, né? Trate o próximo como a ti mesmo. Trazendo para o mundo materialista, a palavra empatia. Coloque-se no lugar do outro. Dentre outros marcos, a gente pode também dizer o seguinte: ama-te a teu próximo como a ti mesmo. Doe de si sem pensar em ti mesmo. Parece frases soltas e que muitas das vezes tem um desdobramento muito
muito maior do que se imagina quando estamos discutindo relações e trato em sociedade. Foi muito bacana esse primeiro bloco nosso, o nível está muito alto. Eu agora vou dar encerramento nesse primeiro bloco, porque no segundo bloco nós vamos discutir alguns temas sobre este livro aqui, que eu, graças a Deus, eu recebi o meu no lançamento, ó, autografado com dedicatória, dizendo, do Dr. Vitor Andrade, advogado, escritor, autor desta obra, a atuação antidiscriminatória nas relações de consumo, tendo como subtítulo Mudança de cultura na sociedade consumerista. Nós precisamos mudar muita coisa na cultura brasileira, e uma delas começa por aqui, pela educação. A segurança começa pela educação. Voltamos já.